Como é que vocês estão? Então, como falei, eu tenho refletido sobre a ascensão. Não é um contexto religioso, mas para mim a ascensão tem a ver com ser, não é? A gente é, aprender uma forma de ser. Na verdade, não é nem aprender, porque precisa ser espontâneo. É recordar isso que já está dentro de nós, não é? E realmente ser. Ascensão tem a ver com o relacionamento pessoal e interpessoal. Pessoal é quando nos relacionamos conosco mesmo. E justamente esse acervo, né, interno, é o que vamos levar lá fora, não é? Quando nos relacionamos com as pessoas lá fora. E é se compartilhar mesmo, né? Porque tanto compartilhamos de nós, como o outro compartilha conosco, e isso nos enriquece, não é? Então, ascensão é um termo moderno que precisa ser incorporado ao nosso vocabulário vivencial, mas praticamente diz respeito às mesmas situações cotidianas, não é? Desafiadoras de nossos antepassados, não é? E que ainda hoje nós não conseguimos integrar isso harmoniosamente, não é? Na atualidade. A ascensão, entendida como um processo de desenvolvimento pessoal, espiritual ou transcendental, pode ser difícil para muitas pessoas por uma série de razões complexas, não é? E eu vou abordar algumas das principais razões pelas quais a ascensão pode ser desafiadora. Então, o item 1, complexidade humana. O quanto somos seres complexos, não é? Cada um de nós, com nossas complexidades, não é? Então, eu elenquei isso aqui no item 1. Os seres humanos são sistemas complexos que lidam com uma variedade de emoções, desejos, medos e traumas. É um desafio grande lidarmos com nossas emoções, não é? Elas oscilam, elas variam, não é? O nosso estado de humor. É um desafio muito grande. Isso aí, por si só, já é um grande desafio. E também os desejos, né? Sempre estamos desejando algo, não é? Então, isso faz parte da nossa complexidade, não é? A nossa estrutura é complexa. Medos, os medos, carregamos muitos medos na nossa alma. Carregamos traumas, não é? Nem sabemos que temos esses traumas, mas estão lá no nosso inconsciente. Então, veja quão complexo cada um de nós somos, não é? Como é desafiador viver essa complexidade. Essa complexidade pode tornar difícil a busca de um estado mais elevado de consciência ou transcendência, não é? Já que essas questões internas podem interferir no processo. E está tudo certo, porque o nosso aprendizado aqui na face da Terra diz respeito a isso, né? A, a justamente lidarmos com esses desafios do dia a dia. Mas precisamos também, em meio a tudo isso, ter um tempo para pensar, para também alimentar a nossa alma, ter um tempo para ter desejos, né? De nos tornarmos, de vivenciar, não é? De trazer a nossa alma para tudo que estamos fazendo. Muitas vezes, a maioria de nós trazemos alma para o que estamos fazendo, mas é uma alma assim, é, é, muito centrada nas coisas materiais, né? Nas questões daqui. E a alma, ela anseia às vezes a nossa alma fica lá encolhida, quietinha, com medo da gente. Porque o que é que esse louco vai fazer, não é? O que é que esse louco vai fazer? E onde que nós estamos aqui para fazer essas experiências, viver a experiência da alma também, do transcendental.
Então, vamos passar para o ponto 2, que são hábitos e padrões mentais. Nossos hábitos e padrões mentais enraizados ao longo da vida podem ser obstáculos significativos para a ascensão. Mudar esses padrões requer autoconsciência, esforço constante e capacidade de desapegar-se das formas de pensar, né? Pensar e agir, que não estão mais servindo ao nosso crescimento. Já vamos passar para o ponto 3. Medo do desconhecido. O desconhecido nos causa um desconforto, não é? Porque o que é conhecido, nós já sabemos como agir, mas o desconhecido é o inesperado. É natural que tenhamos desconforto com isso, mas são essas práticas de adentrar o desconhecido que vai nos habilitando a cada vez mais estar mais pleno, tá mais, ter uma certa inteligência, uma certa maturidade, não é, com as questões da alma. A ascensão, muitas vezes, envolve explorar territórios desconhecidos, seja emocionalmente, espiritualmente ou intelectualmente. O medo do desconhecido pode gerar resistência e ansiedade, dificultando a disposição de deixar para trás o familiar em busca do novo. Item 4. Apegos e identificação. Apegamos-nos às nossas identidades, crenças e valores, porque eles nos fornecem uma sensação de segurança e estabilidade. No entanto, a ascensão frequentemente exige questionar essas identificações e crenças arraigadas, o que pode ser desconfortável e desafiador. Item 5. Autoestima e autocrítica. Questões relacionadas à autoestima e autocrítica podem atrapalhar a ascensão. Sentimentos de inadequação ou tendência de ser excessivamente autocrítico podem criar barreiras para o crescimento pessoal e espiritual. Já vamos emendar com o item 6, distrações modernas. Vivemos em uma era de constante estímulo e distração, o que pode dificultar a concentração e a introspecção necessária para a ascensão, não é? A tecnologia, as redes sociais e outras distrações podem afastar as pessoas de uma jornada interior mais profunda. Então, é isso, né, da gente se educar, não é? Tem hora para tudo. A gente precisa, 24 horas, precisamos dividir esse tempo e nos educarmos, não é? Para que a gente possa adentrar esse território, não é? Da ascensão, conhecer a nossa alma, não é? Item 7. Resistência à mudança. A ascensão muitas vezes envolve mudanças significativas em nossa perspectiva, estilo de vida e prioridades. A resistência natural à mudança pode tornar difícil adotar novos modos de ser e de pensar, não é? Então é isso, meio que um ponto vai endossando o outro ponto, que basicamente é isso, nós resistimos às mudanças, não é? Que louco, não é? É, essa coisa de nos educarmos, é, de adquirirmos conhecimentos, não é? Para serem usados e de forma natural. Os conhecimentos, eles devem ser usados de forma natural, naturalmente. É como se você lembrasse, dentro da gente já tem tudo, já está tudo lá dentro, né? A gente só precisa lembrar. Mas mesmo assim, muitos de nós resistimos às mudanças. Já vamos passar logo para o item 8, né? Tempo e paciência. A ascensão é um processo contínuo que requer tempo e paciência. Vivemos em uma cultura que valoriza a gratificação instantânea,
o que pode fazer com que as pessoas resistam, não é? Desistam, né, do processo de ascensão, se não virem os resultados imediatos. Então, é sempre bom pensar que o caminho da ascensão, não é? É um caminho que tem início, mas que não tem fim. Você não chega lá na reta final. Ai, cheguei. Não, não tem isso. A gente inicia esse processo mais profundo da alma, de vivenciar a alma, né? Mas não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. É um caminho assim, ilimitado. É infinito, é um caminho infinito. É você adentrar o território é da alma, né? Então, a questão tempo precisa ter paciência. Agora, o que é interessante é que a partir do momento que a gente vai adentrando, a gente vai ficando forte. Nós vamos nos fortalecendo e vamos, eu acredito piamente, eu vivencio isso também. Claro que terão situações novas que vai demandar bastante, um pouco mais da gente, até porque eles apresentam-se desafios mais elevados. É também uma questão de frequência, né? A gente começa a vibrar numa frequência melhor, não é? E isso atrai novas vivências. Mas a paciência é um diferencial nesse processo. É importante lembrar que a jornada de ascensão é altamente pessoal e única para cada indivíduo, não é? Não existe receita que não existe receita que sirva para ser ensinada nem ser aprendida. É um caminho pessoal. Outro ponto interessante que lembrei agora é que a questão da verdade, não é? O próprio Jesus, ele falou essa frase: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas a verdade, segundo o Caibalion, só existem meias verdades, não é? Só o que existe são meias verdades. E a verdade também é de cunho pessoal, porque tem a ver com a experiência de vida de cada um. Então, eu acredito que o caminho da ascensão, né, é vivenciar isso. Nós meio que descobrimos a nossa verdade pessoal. E ela é que nos libertará. Então, a verdade de um não vai servir para outro. E é um caminho, você veja, que é para ser trilhado por nós mesmo, porque ele é pessoal. Embora seja desafiadora, também pode ser profundamente gratificante, né? Muitas pessoas encontram apoio por meio de práticas como a meditação, terapia, autoconhecimento espiritual, né? Para enfrentar esses desafios e progredir em direção à ascensão pessoal. Então, como eu sou terapeuta holística, depois que eu entrei para o mundo das terapias, apesar de já estar há 30 anos, não é, nessa busca, e também eu sempre fazia as formações terapêuticas para usar em mim mesmo, não é? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que a terapia, ela me colocou, não é nem assim me colocou, eu acredito que eu exercitei essas técnicas, não é? E pude ter uma forma melhor de ver o mundo lá fora e também o meu mundo interno. Muitos de nós quer fazer eu já passei por isso também, quer fazer esse caminho sozinho, mas quando a gente recebe a ajuda de um profissional qualificado, não é, terapeuta, esse caminho ele se torna,
como é que diz? Ele fica mais sólido, não é? Ele e principalmente com a terapia multidimensional, que existe uma equipe espiritual que trabalha com junto ao terapeuta, né? A terapia multidimensional, que é a terapia que eu também pratico, envolve três componentes, não é? O radiestesista, terapeuta, o cliente e a espiritualidade. Então, ninguém vai fazer o trabalho que é do outro. É, cada um precisa fazer a sua parte e com certeza é porque assim a cura, o próprio Jesus falou, a tua fé te curou, só existe a autocura. Agora, é claro que o terapeuta, ele vai dar uma condição, né, da pessoa encontrar o caminho da cura. Vamos dizer que a terapia, ela cria uma condição favorável para o cliente. Mas ele precisa mudar alguns padrões, não é? Alguns comportamentos para que e sim, momentaneamente ele recebe os benefícios da terapia, mas para ser algo sustentável, ele sente a melhora, ele sente, uau, não é? Ele sente, mas para isso ser sustentável, ele também precisa fazer a parte dele. Então é isso, gente, para não nos alongarmos muito, que eu vou atender, estou no meu horário também. Que bom te ver aqui e vou vir mais vezes, não é? Vocês estão vendo que eu me mudei, estou até aqui em casa. Vou vir mais vezes aqui e é isso. Tchau, gente. Um beijão.